E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Infelizmente para falar sobre eliminação, porque o Santos caiu para o Grêmio, né, nesta última rodada, 19ª do Campeonato Brasileiro Sub-17, está eliminado da competição na primeira fase, né? É uma campanha decepcionante, porque se você for olhar em números assim, não é tão ruim, que realmente, como eu venho falando todos os jogos aqui da campanha, tá muito equilibrado, né? Ficou uma campanha muito equilibrada. E qualquer ponto faria diferença como fez, né? Então o Santos acaba decepcionando, é eliminado e detalhe, né? Ao longo da campanha também falei muito isso, o Santos vence os adversários mais difíceis e perdia pontos para outros que não tinham a menor condição, o que isso cobra um preço lá na frente, né? Como acabou cobrando, o Santos hoje perdeu no jogo decisivo e enfim, acabou fora da fase decisiva. Ano passado o Santos foi semifinalista, né? Perdeu para o campeão Fluminense em dois jogos equilibradíssimos. Foi um 2-2 aqui 2-2 lá no Rio, em Volta Redonda, acho que foi, na verdade. E aí aqui na Vila 2-1 para o Fluminense, com o Santos perdendo pênalti, enfim, mas foi bem equilibrado, né? Foram dois jogos equilibrados e o Fluminense acabou sendo campeão. Esse ano não, o Santos não teve esse domínio e tudo bem que ano passado também era uma fórmula diferente, né? Eram dois grupos de 10, né? Dois grupos de 10, isso. E o Santos avançou em primeiro, só tinha perdido um jogo e foi chegando até a semi, né? Mas, enfim, esse ano foi uma fase só, 19 jogos. Agora é confronto único até a final, que é ir de volta. Eu vou falar bastante dessa partida. O Santos nem jogou mal hoje, tá? Teve partidas muito piores ao longo da competição, mas teve alguns problemas aí que a gente vai falar. Eu peço antes só para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, dar essa moral pra gente, ajuda bastante. Se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Mas pelo menos o like e a inscrição, que já ajuda muito, tá? Bom, o Sub-17 ele vem agora, né, vem já disputando outras competições, né, mas menores, por exemplo. Hoje mesmo tá tendo a Copa Bull, né, mas de novo, eu já falei também várias vezes aqui, é um campeonato que eu não assisto, não acompanho, porque o nível técnico é muito baixo, em que pese que às vezes nas fases finais, o Santos está na semifinal dessa Copa Bull Sub-17, está com um time alternativo, a maioria dos meninos tem 16 anos, está jogando contra o Guarani, tá na final do Sub-13, aí parece que deu um rolo na Copa Bull Sub-13, mas é um campeonato que a organização, muita gente do Santos já me falou isso, a organização é horrorosa, né? Enfim, paciência. Então por isso que eu nem acompanho, tá? Então o Sub-17 esse ano ainda está no Paulista, já saiu na Copa do Brasil, né, que disputou porque era o campeão paulista, saiu para o Internacional na segunda fase, né, depois de uma vitória para cada lado, sai nos pênaltis, e na primeira fase tinha sapecado o Juventude com 7-0, né, aqui, 7-1, aliás, aqui em Santos. E agora só tem o Paulista pela frente entre as competições principais, né? Depois talvez eu arrume alguma outra Copa aí, que provavelmente deve acontecer mesmo, que é normal, tá? Antes de falar dessa partida contra o Grêmio em si, também vou falar da campanha. De novo, o Santos terminou em décimo com esse resultado, 31 pontos, foram 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 35 gols feitos e 31 sofridos. Uma defesa muito ruim, tá? Numericamente falando, a pior ali da primeira metade da tabela, desses 10 clubes ali. E o ataque que nem foi lá grande coisa, mas assim, o ataque ainda conseguia competir, né? Por exemplo, foi um ataque melhor que o Fluminense, empatado com o Vasco, dois times que se classificaram. Foi pior que os primeiros? Foi, mas eu tô olhando aqui a tabela. O Bragantino ficou em quarto, por exemplo, só fez 36 gols, o Santos fez 35. E desses 36 dele, 4 foram na gente. Então, assim, é que o problema é realmente a defesa foi muito mal esse ano. E assim, tem boas peças, tá? Não tão boas quanto as do ano passado. Inclusive eu vou fazer um comparativo rápido, sem querer ficar comparando os jogadores assim, é só para um panorama geral. Tem bons jogadores, mas não me pareceu que foi tão bem trabalhada. Teve algumas dificuldades esse ano, especialmente de transição. O Santos tem muita dificuldade de defender contra-ataque. Tanto que o Grêmio faz gol assim hoje, 2, né? Então, enfim. A campanha, como eu dizia, o Santos pegou alguns jogos que não poderia perder. Por exemplo, o Fortaleza em casa, na estreia. 2-1 no CT. Ainda estava com o CT na época, para vocês verem. Fortaleza terminou em 13º, venceu 6 jogos só. Um time que nem passou perto de disputar para classificar. É o tipo de jogo que não pode perder. Aí o Santos ainda bate o Atlético Paranaense fora, uma boa vitória. Perde para o Juventude fora também, jogo que não poderia perder. O mesmo Juventude que a gente meses atrás tinha enfiado 7, perdeu por 1-0. O Juventude terminou em 15º, passou longe de buscar a classificação. Depois a gente bate o Inter, bate o Flamengo, jogos difíceis.
empata com o Cuiabá, é um jogo que poderia ter vencido, mas tudo bem, tem o empate. Batemos o América, o Atlético Goianiense, empata com o Fluminense, confronto direto. Empata com o Atlético Mineiro, também confronto direto. O Galo chegou a classificar? Acho que não. Classificou em sexto, né? Que mais que eu posso ver aqui? Aí vence o Palmeiras no jogo lá no Estádio Espanha, bem difícil, jogo disputado. E aí vem a sequência que deu uma complicada legal, né? O Santos toma um 3-1 do Vasco, não jogando nada, que foi logo depois, infelizmente, o falecimento da mãe de João Pedro. Então o time inteiro estava bem abalado. Depois toma 3-0 pro Corinthians na Vila. E aí já fica fora da zona de classificação e aí sofre para voltar. Ainda perde ponto empatando com o Bahia, que também ficou lá para baixo. O Bahia foi 18º, o Santos empatou em 3-3, um jogo que absurdo, não poderia de forma alguma ter perdido pontos, né? E também tem a derrota, desculpa, vou ter que usar a palavra ridícula, que foi ridícula pro Red Bull Bragantino por 4-0, o Red Bull com 1 a menos no segundo tempo inteiro, e no final ainda teve outro expulso. O Santos não fez nada aquele jogo, uma vergonha. Então, enfim, pontos que foram perdidos que não poderiam ser, né? E de novo, hoje nem foi tão mal, acaba encerrando essa campanha perdendo pro Grêmio, né? Mas hoje não foi tão mal assim, o Santos foi para cima desde o começo e conseguiu ter uma boa organização. Foi o mesmo time que venceu o Cruzeiro semana passada, né? Até vou falar a escalação para falar. Foi o João Pedro, o Davizinho pela direita, o Guilherme Lemes e o Samuel Costa na zaga, o Rafael Gonzaga na lateral esquerda. No meio, o Samuel Pierre e o Matheus Garcia, o Vinícius Fabre, o Benício, o Natson, mais próximo do Davi Nogueira, e o Davi como camisa 9. O Santos criou bastante, chegou ao ataque e tal, faltou mesmo caprichar, faltou fazer gol. E assim, no Sub-17, você pode ver que tem vários jogos de goleadas, vários jogos com muitos gols, tipo o Santos e Botafogo, foi 5-3. Botafogo hoje que tomou 6 do Atlético Paranaense, por exemplo, 6-0, tá? Enfim, mas pode procurar a tabela, você vai ver vários jogos com vários gols, com muitos gols, né, para todos os lados, porque é uma categoria que tem muito mais erros do que, por exemplo, o 20. Normal, né? São meninos que estão aprendendo ainda. Só que ano passado parece que esses erros eram muitas vezes compensados. Por exemplo, ano passado você tinha o Luca destruindo todo mundo. O Luca voando e fazendo gol em todo mundo. Coisa que ele fez esse ano no Sub-20 também, né? Mas enfim. Mas você tinha lá o cara compensando. Você tinha lá, a gente erra um gol ali atrás, não tem problema. Lá na frente a gente vai fazer vários. E acabou que aconteceu isso. E esse ano não. Tanto que, de novo, a gente tem um ataque que foi efetivo, ok, mas não foi dos mais efetivos. Por exemplo, a título de comparação, o Palmeiras fez 55 gols, o Atlético Paranaense 50, o Flamengo 40, enfim, tá? De novo, dava para competir, mas aí quando você não compensa tanto o lado defensivo que não estava tão bom, complica. Isso não é culpa das peças em si, tá? E sim da forma como a equipe está atuando e sendo montada. Tanto que ele não empolgou também no Paulista. É bem verdade que no Paulista tem usado time reserva, né? Agora eu acredito que vai utilizar um pouquinho mais do titular. Continuando, criou algumas oportunidades. Teve no começo o cabeçado do Davi Nogueira, teve finalização do Benício, teve também do... foi do Benício? Calma, eu anotei aqui nas minhas notas, cadê? Só um minuto. Tá bom, teve uma do Benício, teve uma do Davizinho, duas do Davizinho na verdade, uma que é bloqueado e a outra que ele finaliza, o goleiro faz a defesa, enfim, teve uma do Garcia também, uma do Garcia, que o Matheus Garcia, o goleiro, faz a defesa, teve oportunidades, e até mais que o Grêmio, só que o problema é quando, de novo, um pouquinho de deficiência na transição defensiva que o Santos tem. O Grêmio abre o placar aos 30, não que também assim, eu tô falando aqui mais as chances do Santos, o Grêmio até teve uma outra, tá? Não foi essa superioridade toda, mas para mim o Santos estava melhor. E aí, numa transição, o Rafa Gonzaga não corta uma bola, o menino do Grêmio corta como é que é o nome dele? João Barney, sei lá. Dá um corte no Samuel Costa e bate na saída do João Pedro, faz 1-0. E depois, no final ainda do primeiro tempo, quando você pensava, talvez a gente vá para o intervalo ali, de novo, logo antes do gol, por exemplo, sai o chute do Davizinho, que o goleiro faz a defesa. E aí, um pouco antes de ir para o intervalo, sai o segundo gol. O Samuel Costa ganha a frente, eu não entendi o que ele quis fazer, ele foi voltando para a área com a bola.
E aí tenta dar um giro, acaba perdendo ela ali dentro da área e o menino do Grêmio faz o gol, bate na cara ali de João Pedro, faz o gol 2-0, e aí já ficou bem difícil. No segundo tempo, o Helder ainda muda e ele manda o Guilherme Cruz para a zaga, para fazer meio que uma saída com 3 jogadores ali, uma saída um pouco mais qualificada, né? Ele manda o Guilherme Cruz, e o Flecha a campo e tira o Samuel Costa e o Benício. E aí nessa, não que o time tenha piorado, mas como é que eu vou explicar? Parece que perdeu um pouco do ímpeto, perdeu um pouquinho da tranquilidade até que tinha. Porque quando você tira o Benício, você tira um jogador que, por mais que não estava sendo o principal da equipe, ou um dos principais, meio que um armador pelo lado direito ali. O Davizinho tinha muito essa liberdade e o Benício ia por dentro próximo do Fábio, né? Tipo, quase como um ponta, mais ou menos como foi contra o Cruzeiro. E aí, quando você coloca o Flash, é um jogador de mais velocidade, você meio que muda para um 4-2-3-1, /4-3-3, enfim, e aí você tenta explorar mais essa velocidade. Eu não achei que o Flash conseguiu muito fazer isso. Depois de uns 15, 20 minutos ali sem muita coisa, aí o Helder tenta mudanças gerais para ver o que consegue fazer. Coloca o Vinícius Rocha, o Pradella e o Yuri Soares nos lugares do Natson, do Davi Nogueira e do Matheus Garcia. A equipe fica um pouquinho mais, acho que fisicamente até um pouquinho mais forte, consegue um gol, né, que é um belo passe do Vinícius Fábio, uma bela assistência mesmo para o Pradella, que também toma a frente e bate muito bem, faz o 2-1. E aí depois ficou meio que um desespero para tentar fazer um gol. O Santos não criou lá grande coisa e ainda tomou o último, que foi um erro do Yuri Soares. Tenta dominar a bola, erra, o jogador do Grêmio ganha a frente, corta ele e toca uma cavada em cima do João Pedro. Então, infelizmente, eliminados. E assim, acho que se torna um bom questionamento aí no trabalho do Helder, tá? Tô falando, imagino que internamente, tá? Não tô falando só da minha parte aqui. Porque ele tinha uma geração boa que, de novo, se não é tão interessante quanto a do ano passado individualmente falando, tem bons jogadores ali que formam um bom conjunto. Não era time para ficar fora da fase final do Campeonato Brasileiro. Então, acho que levanta esse questionamento, porque não foi legal. Realmente não foi legal essa campanha e não foi legal ficar fora com esse time que ele tinha. Acho que depois eu vou fazer um vídeo sobre quem mais aproveitou, quem foi melhor nesse Campeonato Brasileiro. Não sei se eu fiz isso no Sub-20, talvez eu tenha feito, eu não lembro, mas eu fui procurar aqui também e não achei. Mas vai ter esse vídeo aí, porque acho que é válido a gente destacar também os meninos que foram bem. Outros nem tanto, mas eu não vou falar disso, mas eu só vou falar mesmo dos que foram bem. Então é isso. Até para completar, eu vou abrir aqui rapidinho o ótimo perfil A Base do Santos, né? Ao Base do Santos está escrito. Só para ver o resultado da semifinal lá da Copa Bull, o Santos venceu, vai para a final. Foi com o time sub-16, né? Como eu falei, praticamente. E vai para a decisão onde vai enfrentar o Bate Fácil. Não sei nem o que é isso, com todo respeito. Eu não sei se é tipo projeto, algum clube assim, enfim. O Santos que jogou nessa semifinal com o Fernando Amaral, o Cabelo, o Pedrão, o Gabriel Neves, Heitor Camargo, o Iago Godoy, o Matheus Mendes, Renanzinho, o Joãozinho, o Alexander e o Ian Vicentini. Por exemplo, alguns nomes aqui, o Ian Vicentini tem feito muitos gols no Paulista, o Matheus Mendes chegou a jogar até na lateral do time principal, o Cabelo acho que está voltando de lesão, por isso deve ter ido para esse jogo. No segundo tempo, trocou todo mundo. Davi Nunes foi pro gol. O Gabriel Coco, que também voltou de LCA, vocês sabem, há pouco tempo. Não estava nem tão bem ainda fisicamente, mas estava jogando no time principal também. O Osvaldo, o Mylon, o Isaac Aires, Vitor Hugo, o Nicolas, João Garcia, o Dudu Gimenez, que acabou sendo expulso ainda, o Evandro e o Cauã de Oliveira, tá? Então, só para atualizar, os dois sub-17, que na verdade esse segundo é mais o sub-16, numa Copa que não tem lá muita importância, né? Mas enfim, é isso. Triste por essa eliminação. Vamos ver. Sub-17 agora volta a campo contra o Jabaquara no sábado. Pelo sábado mesmo, isso aqui, dia 27. Sabadão. Pelo Campeonato Paulista contra o Jabaquara. Eu não sei se vai ser lá, né? No estádio do Jabaquara, mesmo o CT Repelé ainda não está pronto. O Santos vai mandar o jogo na casa do rival, provavelmente. Ou talvez leve por Ico Mursa. Não sei. Mas é isso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e amanhã a gente está de volta. Valeu, pessoal.